Então vamos ler só o Mateus 18,15, só para dar contexto, tá bem rapidinho, porque alguns não vão entender se eu partir daí. Vamos lá? Mateus 18,15. Jesus ensinou o protocolo para resolver qualquer problema entre irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, entre duas pessoas somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Volto a afirmar, não é prevalecer contra o irmão, mas ganhar de volta. Ganhar o coração do seu irmão. Amém, povo santo? 16. Se, porém, não te ouvir, o que acontece? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se aquela discordância entre dois irmãos foi testemunhada por outros, só esses podem participar do processo. O erro é quando a pessoa não viu, a pessoa não presenciou, mas é levada a ela para ela julgar sem saber. Não pode. Você, quando estiver ouvindo de outros irmãos, sem o irmão estar presente, isso é fofoca. E fofoca não é de Deus. Fofoca é um câncer dentro da igreja. Ah, pastor, eu estou falando para o bem da pessoa. Então, se você está falando para o bem, você tem que falar com ela. Não se pode fazer um julgamento de uma pessoa ausente, irmão, da igreja. Quantos entenderam? E se reunir com outros irmãos, se começar a mastigar alguém por trás, não pode fazer isso. Ah, mas é para o bem dela. Não, você vai orar. Quando você fala mal de algum irmão, ou está dando depoimento para terceiros, você está colaborando para a restauração daquela reunião, daquela unidade quebrada? De jeito nenhum. Só pode participar desse processo de reconciliação quem estava presente. Isso caso não tenha sido resolvido na primeira conversa. Se a pessoa fica com o coração endurecido, ela tem que ser tentada por todos os meios possíveis, ser levada à razão para voltar à comunhão. Amém, igreja? É aí onde nós paramos. E se ela não os atender, verso 17, diz a igreja. Então o processo começa entre dois que estão aí atritados. Se for possível, resolva só entre os dois. Se não for possível, e há testemunhas, as testemunhas vão tentar convencer o irmão que está empedernido, está endurecido, de que ele está errado. E se ainda assim esse irmão não conseguir liberar perdão para o seu outro irmão, não quer reconciliar-se, então, irmãos, aí entra o processo da igreja julgar. Por que tem que julgar? Porque no corpo de Cristo não pode ter querelantes, disputa, ódio entre irmãos. Estava pensando aqui, no domingo estudamos aqui a guerra que foi a família de Abraão, não é isso, irmão? Vocês viram ali que 2 filhos de Abraão entraram em atrito. Ismael e Isaque. Por causa disso, suas mães atritaram, Agar e Sara. Por causa disso, reverbera nas suas gerações até o dia de hoje. Estamos em guerra agora na Palestina por causa de uma briga familiar. E quando nasceram os netos de Abraão, quando nasceu Esaú e Jacó, houve querela entre 2 irmãos de sangue. Por causa disso, vem reverberando pelas gerações. É muito sério pensar que uma disputa entre 2 pode alcançar multidões. Que uma briga entre irmãos pode reverberar por gerações e gerações. Amém, povo santo? Então, do cristão não pode ser irreconciliável. Jesus nos instrui a ser conciliável, ou seja, refazer a comunhão. Esse é o projeto. Verso 18, igreja. Não terminou 17. E se não atender a igreja, o que acontece? Vamos lá terminar o verso 17. É um processo isso aí, vamos lá? E se recusar a ouvir também a igreja, o que acontece, irmão? Consideram como gentio e publicano. Publicano era o corrupto da época. Gentio que não está na aliança do corpo, que não pertence a Israel. Perceba que uma disputa entre irmãos pode fazer com que um deles
perca a herança. É sério. Jesus é muito sério. Se eu tivesse tempo, a gente pudesse analisar com profundidade todas as passagens. O Senhor falou, se você falar para o seu irmão raca, que é um termo pejorativo, você se torna réu de juízo. Pastor, mas eu não sou remido pelo sangue do Cordeiro, não sou selado com o Santo Espírito. Sim, irmão, você não pode ter ódio do seu irmão. Esse ódio te coloca no banco de réu. Você deixa de ser um agraciado herdeiro e passa a ser réu de juízo. Quantos entenderam? É sério. Quantas vezes uma discordância que poderia ser equacionada leva ao extremo da exclusão daquela pessoa do corpo de Cristo? Aquele que não reconcilia, aquele que não volta atrás, que guarda ódio, rancor, que tem mágoa, por orgulho é incapaz de voltar atrás e refazer a unidade, essa pessoa não se converteu. Vai ser considerada como uma pessoa não convertida, como gentio, fora da aliança, como um publicano corrupto. Quantos entenderam? O peso dessas palavras, se lida sem a profunda consideração, parece que é leve, mas não é leve não. Já tive casos aqui na igreja, não vou citar jamais o nome, né? De pessoas que queriam se separar dos seus maridos não crentes. Sabendo disso que a gente prega aqui, ela prefere sair da igreja. Ela sabe que jamais, não é, vamos endossar separação por qualquer motivo. Tem que ter motivo justo, bíblico. Então, como ela sabe que a gente não vai voltar atrás nessa posição, ela sai da igreja para poder se separar do seu cônjuge. É sério, queridos. Isso leva pessoas à perdição. Pessoas eleitas antes da fundação do mundo, com nome no livro da vida, mas uma escolha, um litígio, pode tirar ela da graça. Quantos entenderam? Digo amém. Olha Mateus 6,12, avança aí para mim. Mateus 6,12. Jesus ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Queria que vocês lessem, não tem muitos textos mais, duas porções de texto só, vamos lá? Leia comigo. E perdoa-nos as nossas dívidas. Quantos são endividados com Deus aqui? Dívida aqui não é com SPC não, irmão. Dívida aqui não é com Ponto Frio, com a Casa Bahia. É com Deus. Lembre-se, Deus não tem filho predileto. Deus não toma partido de um lado do outro. Para Deus são todos filhos. Nós pecamos, nós erramos. Falei aqui no domingo, pecamos até contra o nosso cônjuge, pessoa que você ama. Pecamos contra o nosso filho, contra a mãe, pai. Quantos não se aborreceram alguma vez na vida com parentes próximos? Como é frequente isso acontecer até. Nós somos perdoados por Deus, mas demoramos a liberar perdão para o nosso parente, para o nosso conhecido, para o irmão em Cristo. Somos devedores. Amém? Cantamos até na canção, né? Somos devedores uns dos outros, de amor. Devo amor a todos vocês. Vocês me devem amor também. E aí o texto diz, Jesus ensinou a oração, vamos lá, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Percebam que quem está fazendo essa oração já liberou perdão. Nós temos perdoado ato contínuo. Quantos entenderam? Não é assim, como nós queremos perdoar quem nos tem ofendido. Gostaríamos de perdoar quem nos tem ofendido. Se você ainda não liberou, você está preso na dívida com Deus. Só pode pronunciar essas palavras em oração quem já tem o hábito de já estar liberando as pessoas. Nós temos perdoado. Já perdoei no passado, perdoo agora e estou disposto a perdoar mais adiante. Quantos entenderam? Diga amém. Olha o que diz Jesus, nos ensinando. Perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E que mais? Verso 13, igreja. Isso é conhecido, né? E não nos deixeis cair em
Tentação do diabo. Está se andando a todos nós, querendo destruir. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí você pensa que a oração acabou aí. Você pensa que o modelo que Jesus ensinou acabou aí, né? Pode ter até acabado nesse amém aí, irmãos. Mas logo de contínuo, Jesus aplica o conceito do verso anterior. Olha o que Jesus fala depois do amém. É uma conclusão, vamos lá? 14, 15. Porque se você perdoar, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Qual é a condicional para Deus continuar te perdoando? Que você primeiro perdoe, libere. Se você liberar, também teu Pai te liberará. Agora, dura coisa é cair na mão de Deus vivo, viu, irmão? Olha o que diz no verso 15 para completar. Vamos lá, completar o raciocínio. Se, porém, não perdoardes aos homens, e aí não diz nem aos irmãos do corpo do Cristo, está falando de modo genérico aí, a humanidade, os homens, as suas ofensas, o que mais, irmãos? Também vosso Pai Celeste, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Vamos lá, pensa no prejuízo que é ficar preso diante de Deus, Deus retendo a misericórdia dele sobre a tua vida. Pensa no prejuízo. O Senhor quer tanto que nós nos pareçamos com Ele, Deus, e com o seu Filho Jesus, e Jesus é perdoador o tempo todo. Perceba, com seus algozes na cruz, Ele, agonizando em dor na cruz, Ele libera perdão para os seus algozes. Esse é o padrão elevado dos filhos de Deus. Se nós baixarmos esse nível e formos carnais e não liberarmos as pessoas, tampouco Deus nos libera dos nossos erros, irmão. E eu preciso ser liberado dos meus erros todos os dias. Ele já chegou à conclusão que pecamos todos os dias. Imagina você que enquanto você retém o perdão de uma pessoa, Deus também está segurando o perdão que Ele ia liberar para você. Significa que enquanto você não libera, você está debaixo de peso de maldição. Compreenderam? O período que você demorar para liberar é o período que você não está recebendo a graça de Deus. Paulo fala assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O Senhor sabe que nós somos seres humanos cheios de sentimento dentro de nós. Nossa alma produz um monte de sentimentos contraditórios. Mas a minha raiva, que é impossível a gente não atritar um com o outro às vezes, né? Por tantos motivos. Mas a minha raiva não pode passar de certo número de horas. Vocês estão entendendo? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não pode virar o dia para o outro, porque o dia para o judeu vira às 6 horas da tarde. Não é igual a nós meia-noite. Para o judeu, essa virada do dia é 6 horas da tarde. Então, independente da hora que você se irou com seu amigo, seu irmão, quem quer que seja, essa sua raiva não pode virar para o dia seguinte, depois de 6 horas da tarde, no contexto judaico. Tem tempo determinado para você ir baixando a bola. Sabe, panela de pressão? Você ficou raivoso, né? Brigou com alguém, fica bufando assim, cheio de pressão, igual a panela de pressão. Tem que ir baixando a bola, irmão. Acabou. Tem que baixar a bola. E o período de tempo é curto. Por que não pode virar para o dia seguinte? Porque cada minuto a mais, cada tempo a mais, se você estiver segurando uma pessoa com mágoa no coração, com ódio no coração, você não recebe o perdão de Deus. Não adianta orar com litígio, com ódio no coração para o outro, e depois é religioso, vai buscar a presença de Deus. Deus não recebe nada do que você fizer. Você pode trazer uma mala de 1 milhão de dinheiro e dar uma oferta na igreja, e continua com mágoa com seu irmão, esse dinheiro não é bendito.
Entenda isso em nome de Jesus. Liberar perdão é a condição mais básica de um cristão. Se quiser ser cristão e não ser considerado como gentil ou publicano. Amém, queridos? Por isso a carreira é difícil, né, querido? Mas nós temos uma coisa poderosa dentro de nós, o Espírito Santo do Senhor. Nós temos o Espírito de Cristo. Se fosse para você liberar perdão na carne, você não ia conseguir, irmãos. Conheço pessoas que foram para o caixão, para o túmulo, com um dente arreganhado, mas não liberou perdão para outra pessoa. A pessoa que não tem o Espírito, ela não consegue. Ela tem a carne prevalecendo. Mas nós não somos guiados pela carne, mas pelo Espírito. Foi derramado em nós um Espírito poderoso que tem graça, que tem amor, longanimidade, produz fruto. O Senhor não ia cobrar um nível tão alto de nós se não desse nada para a gente. Mas Ele deu. Ele deu o seu Santo Espírito. Ele deu o seu Filho naquela cruz. Nós temos tudo para valorizar o perdão do Senhor na nossa vida. E assim liberar perdão também para os que erram contra a gente. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Não pode existir cristão irreconciliável. Cristão que não volta atrás. Cristão que não é capaz de liberar as pessoas. Essa pessoa não vai ser verdadeiramente confirmada como filha de Deus. Porque a confirmação é no fim da vida. Não é hoje. É no fim da carreira. Vamos lá para o texto bíblico agora, fora desses. Entenderam que o Pai não o libera enquanto você não liberar? Quantos entenderam? Diga amém. Eu queria que você levantasse sua mão, você que entendeu. Isso aqui é tão fundamental, queridos. Abra agora sua Bíblia em Colossenses 3,13. Só esse versículo. Colossenses 3,13. Colossenses capítulo 3, verso 13. Uma pessoa pode levar uma mágoa até o túmulo? Pode. Como eu falei, quem está na carne faz isso. Mas eu conheço pessoas em Cristo que fazem isso. Que carregam mágoa durante anos e anos e anos. Até já contei a vocês, vou só para ilustrar aqui essa mensagem, para aqueles que estiverem ouvindo em casa. Aconteceu de uma reunião numa família cristã, a matriarca da família participando de um culto acho que era de libertação, não lembro agora, o detalhe vai me falhar agora, mas era um culto para confessar pecados, né, confessar essas coisas. Eu acho que era um culto de libertação. E aquela matriarca tinha vários filhos dela morando no mesmo quintal, todos cristãos, toda a minha igreja, inclusive. E no meio daquele momento ali que Deus estava movendo, né, para ver liberação de perdão, ela confessou que estava com mágoa no coração para uma das suas noras que moravam no mesmo quintal, frequentava a mesma igreja. Durante anos, ela nunca tinha declarado aquilo. Por causa de um espelho que ela gostava muito, que a nora quebrou anos passados. Por causa de um espelho, por causa de um objeto. Ela gerou uma mágoa com a sua nora e nunca confessou isso. Mas certamente se influenciava na vida dela, na vida da nora. Numa reunião de oração, num momento de ministração, ela confessou. Trouxe lá do fundo de não sei quantos anos para trás. E estava guardando aquele sentimento amargurado por causa de um espelho de estimação. Coisa material que fica aqui na terra, que vai ser destruído. Irmãos, as pessoas guardam mágoa assim, sim. Mesmo sendo cristãs. Olha Colossenses 3,13, vamos lá, leia comigo, por favor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está falando agora novamente dentro do corpo do Cristo, ok? Qual é o nível do perdão que eu tenho que liberar? O mesmo nível que sou abençoado pelo próprio Senhor. Eu sei que existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Eu sei que existem casos especiais. Existe no meio da igreja, por exemplo, pessoas não conversas
estão caminhando no meio da igreja, mas não são convertidos. Existem pessoas com problema de esquizofrenia, com alguma psicopatia. Então, esses casos são diferentes. Mas, no normal, né? Nas relações interpessoais normais, tem que liberar perdão no nível que você é beneficiado pelo perdão de Cristo. Jesus dá um perdão para você pela metade, dosado ou alguma coisa parecida. O perdão que nós recebemos não é plenário, irmãos. A tua culpa não é expiada todo dia pelo sangue do Cordeiro, mediante a sua confissão e arrependimento. Se você é liberado de contínuo pelo aquele que te julga do céu, você tem que ter o mesmo nível de liberação de perdão porque está aqui na terra. É do mesmo jeito. Conforme você é liberado, você tem que liberar. Se você não libera, você fica preso. E como nós devemos fazer então os que são fora da igreja? Dentro da igreja nós temos que liberar perdão. E os de fora, que não têm o Espírito Santo, são pessoas às vezes incontroláveis. Os homens do tempo do fim, Paulo disse que seriam tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres. É essa geração que estamos vivendo agora no tempo do fim. As pessoas são selvagens. Elas são capazes de matar umas às outras, até. Ninguém sai de casa para se envolver numa briga de trânsito. Mas se envolve. E já sai com uma arma na mão, muitas vezes alguns. Já sai com uma barra de ferro na mão para matar um outro pai de família. E aí desgraça duas famílias. Se um pai de família mata outro pai de família, são duas famílias que vão ser desgraçadas, né? A viúva e os filhos de um lado, o outro preso na cadeia do outro. Mas tenho certeza que ninguém saiu de cá para cometer um homicídio. Mas acontece. Estamos vendo uma geração que é assim, muito cruel. Então, como é que nós vamos poder lidar com isso? Não é? Se outras pessoas fizeram mal para a gente. Muita gente pensa nisso. Se é difícil liberar perdão, às vezes, dentro do corpo do Cristo, o seu irmão que canta e louva do seu lado, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Como fazer isso com a pessoa que é má? Com os inimigos? Jesus também ensinou, irmão. Mateus capítulo 5, verso 40. E com essa palavra nós vamos finalizar. Mateus 5, 40. Como fazer então com pessoas que se declaram nossas inimigas? Quantos acharam? Mateus 5, verso 40. Vamos ler esse trecho aí, assim encerramos a palavra. Vamos lá, irmãos. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica. Deixa-lhe também. O que você entende dessa passagem aí? Está tirando tudo. Está tirando tudo. Isso é um assalto. Não é um assalto isso aí, irmão? Lembrando que no tempo bíblico tinha uma roupa por baixo e tinha uma outra por cima. Eram duas peças de roupa. A de baixo, basicamente, uma camisola e por cima o manto. Se alguém está te tirando o manto, deixa levar a outra roupa também. Não sei como é que era as cuecas naquela época, irmão. Não tem registro bíblico como é que eram as cuecas naquela época. O que Jesus está ensinando, irmão? Será que isso é uma metáfora? Só a figura de linguagem, pastor. Vamos ver. Olha o que Jesus está ensinando aí aos seus discípulos. Vamos lá? Ao que quer demandar contigo tirar-se a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Existe um contexto da ocupação de Israel pelos romanos. Os romanos, como país ocupante, como império ocupante, podia mandar qualquer judeu carregar qualquer carga no meio da rua. E tinham autoridade para impor aos judeus qualquer um que eles cismassem. Lembra-se da crucificação de Jesus? O que o romano fez com o tal do Cirineu?
Ele pediu jeitosamente que ele pegasse a cruz de Jesus? Ele ordenou. Os judeus eram obrigados a obedecer. O Império Romano tinha o poder nas mãos e o poder de matar quem porventura não obedecesse. O contexto é esse. Mesmo sofrendo violência, mesmo sofrendo injustiça, não revide, ceda. Olha o que está escrito aí, irmãos. O padrão do Senhor é muito alto. Se te mandar andar 1 milha, vai com ele 2. Verso 42, igreja, leia com voz alta. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que lhe deseja que empreste. Isso aí é mais difícil de viver, isso daí, né, irmão? Que é liberar a carteira. Dá a quem te pede. O que você faz quando um pedinte te aborda? Diga. O que você faz quando um pedinte te aborda? Eu sou um para-raio de pedinte. Isso é fato, já contei várias vezes, isso acontece direto. Pode perguntar lá início, onde eu paro, vem um pedinte. O que você faz quando o pedinte te pede alguma coisa? Diz a verdade, né? Você pode dizer que não tem dinheiro. Eu, como nunca tenho dinheiro mesmo, vou falar a verdade. Tenho pouco dinheiro. Ou então não vou te dar. Até isso é verdade. Negacidade também é verdade. Eu não quero lhe dar. Agora, aqui o texto meio que impõe para a gente dar. Não está escrito aí, irmãos? Não está escrito aí? Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Pastor, eu vou deixar todo mundo me espoliar? Não. Mas a tendência é ser desapegado. Amém? Todo mundo entendeu? Verso 43. Vamos ler agora em voz alta. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus, porém, diz, vamos lá, eu, porém, vos digo. Quem está dizendo é o seu Senhor. Amarás o teu próximo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha a inversão de paradigma de Jesus, não é? Normal, ficar com raiva de quem tem raiva de você. Normal, se é inimigo, é meu inimigo. Aí Jesus vem e muda esse paradigma. Impõe para a gente ter uma postura diferente. Como é que você pode amar uma pessoa que é sua inimiga? Como é que você pode orar para uma pessoa que te persegue? Quando você é assaltado na rua, moramos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Quando você é assaltado na rua, mão armada, o sentimento de indignação sobe logo. É difícil ter pensamentos nobres para quem está te apontando uma arma. Mas você é capaz de orar por essa pessoa? Ao invés de amaldiçoá-la, tomara que a polícia te mate. Não é, irmão? Vocês entendem o que Jesus pede da igreja? Um posicionamento até meio antinatural, né? Natural é ficar com raiva. Nós temos que ser diferentes, sublimes, magnânimos, majestosos, misericordiosos. O padrão é alto mesmo. Olha para o texto, irmãos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. A coisa mais difícil é amar quem te faz mal. E orai pelos que vos perseguem. Com que finalidade? Verso 45, vamos lá. Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons. Vira chuva sobre justos e injustos. Deus é longânimo, é misericordioso. Sustenta até quem não presta com oxigênio. Quer ser igual a Deus? Quer ser igual a Jesus? O padrão é esse. Não é o mérito da pessoa, ela não presta, mas você ora por ela a si mesmo. Às vezes a gente acha estranho, né? O pastor Manuel orando pelos traficantes. O pastor Manuel ora pelos traficantes. Isso é misericórdia. Certamente no coração dele ele quer a conversão dos traficantes. Mais difícil ainda, orar pelo presidente. Você ora pelo presidente? Não é difícil?
acabou de nos colocar numa dívida de quantos bilhões? 230 bilhões. Hoje, o Brasil foi considerado o país da América Latina mais endividado, superando a Argentina. Nós somos o país mais endividado. Primeiro ano do cara, só foi um ano, irmão, falta 3. Ainda faltam 3. Nós estamos começando o segundo ano dele. O Brasil tem uma dívida de 280 bilhões. A pior dívida da história, só não foi pior do que o primeiro ano da pandemia, que aí fechou tudo, causou déficit. Mas sem pandemia, e ainda você tem que orar pelo cidadão, sabendo tudo que ele fez, que ele faz. Ser cristão não é fácil não, né? Perseguindo os pastores, você tem que clamar por ele ainda. Ser cristão não é fácil. Quem disse que era fácil ser cristão? Amar todo mundo é difícil, mas é isso que é exigido de nós. Para que vos tornei como vosso Pai Celeste, que ele faz nascer o sol sobre maus e bons, via chuva sobre justos e injustos. Aí Jesus explica o conceito, verso 46. Pode terminar, vamos lá, igreja. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós o que, irmãos? Perfeitos, plenos, como é vosso Pai Celeste. De nós exigindo uma plenitude, um desenvolvimento maior, ser magnânimo, ser majestoso. Quantos dizem amém? Amém? Ficar com raiva é normal. Brigar é normal. Para o mundo. Para nós não é normal não, irmãos. Para nós se exige uma postura mais elevada. Quantos dizem amém? Amém? Nós somos os que abençoam. Paulo conclui: não amaldiçoeis. Bendiga. Não amaldiçoeis. Nós somos pessoas que estamos aqui para fazer o bem, mesmo que recebamos o mal. Dentro do corpo de Cristo, qualquer dificuldade tem que ser sanada. Não pode ser irreconciliável. Quem endurecer seu coração ao ponto de não conseguir ter comunhão com seu irmão, será excluído da graça. Não é só da igreja, porque o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quantos entenderam? Volta e meia eu tenho que trazer esse conceito para a igreja, do perdão. O perdão que não tem medida, cada vez mais, várias vezes por dia, o tempo todo. Amém, povo santo? Vamos pedir a Deus graça para viver essa realidade? Fica de pé nessa hora. Para que a igreja progrida no crescimento que é exigido dela. Não pode haver contenda no meio de nós. Pastor de vocês, quem me acompanha há mais anos, já viu que a igreja passou por um processo lá atrás. Houve uma divisão, houve mágoa, tristeza, disse-me-disse, falatório de bastidores, quanta farpa lançada dentro da própria igreja. Mas também vocês viram um pastor, que eu não sei se tem semelhança, não sei se outro faria o que eu fiz. Eu pedi perdão a quem me maltratou diante de toda a igreja, diante de todas as ovelhas. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de pedir perdão para você se eu te ferir. Já provei isso, e sou capaz de provar qualquer um a qualquer hora. Ando com pessoas que me feriram no passado. Tenho comunhão com elas. Consigo conviver com elas. Até amá-las e orar por elas. Em nome de Jesus, não sou super-herói da fé, mas tem que viver o que está escrito ali. Amém? Esse é o nosso padrão. Quero deixar por último uma ilustração forte, também familiar. Eu tinha um tio na Bahia, e esse tio veio aqui no Rio de Janeiro, e quando eu tinha 12 anos ele me levou para a Bahia. Conheci Salvador, ele estava em caravana aqui, e ele me levou de volta para a Bahia, eu e meu irmão e meu primo. A gente achava muito engraçado o baianês, que se você não está acostumado com baiano, é muito engraçado o baiano falando, né?
Eles falam uma língua cantando. Eles falam cantando, o baiano lá se manifestando lá atrás. Tá? Quem não sabe, o Roberto Guilherme é baiano, viu? Você fala carioquês. Mas o baiano fala assim, mainha, é assim mesmo, irmão. Painho, fala cantando, tem uma entonação melódica. É diferente, é assim mesmo. E a gente, garoto de 12 anos, a gente caiu na gargalhada vendo aquele monte de baiano falando, né? Mas enfim. Olha o outro. Chegamos na Bahia, irmãos. Eu descobri uma história familiar muito terrível. Um dos meus primos, esse meu tio tinha vários filhos, um dos meus primos tinha sido assassinado à luz do dia, na Baixa do Sapateiro, lugar de comércio ali em Salvador. Uma pessoa, um facínora, não sei porque garras d'água, arrumou briga com meus dois primos, voltou em casa, pegou um monte de faca, botou na cintura e assassinou à luz do dia um dos meus primos, e ia assassinando o segundo, e sobreviveu às facadas. Isso deu na notícia na época, década de 80. Até nos jornais aqui do Rio de Janeiro chegou essa notícia. Era o meu primo, um que morreu e o outro que foi esfaqueado, ficou muito ruim no hospital, mas sobreviveu. E para não matar o segundo filho, o meu tio pegou um vaso de planta e deu na cabeça do agressor. Quando ele foi levado para julgamento, para confronto, aquele meu tio conseguiu, irmão, diante de todo mundo, diante de juiz, diante de todo mundo, liberar perdão para quem matou um dos seus filhos e quase levou o outro. O meu tio liberou perdão para aquele algoz. Agora, pasme, o que sempre me marcou nessa história é o seguinte: o meu tio é testemunho, já falecido, era testemunho de Jeová. Eu ficava assim, aí eu me converti a Cristo, né? Evangélico. Como é que pode um testemunha de Jeová, que para nós, seita, perdido, deixei o detalhe desse testemunho por último, para você entender, mas ele tinha um princípio no coração que tinha que liberar perdão, e ele liberou perdão para quem matou um dos seus filhos à luz do dia, com extrema violência. Há outros casos na mídia de cristãos que, mesmo em face da perda de alguém, de um ente querido, esposa, filho, conseguiam liberar perdão para o agressor. Esse é o caráter de quem é cristão, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Amém? É pedido de nós isso, o sobrenatural. Isso não é nem natural, isso é sobrenatural. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que essa igreja não tenha pessoas no seio dela que odeiem uma a outra. Isso não é aceito no corpo de Cristo. Amém? Estenda sua destra ao céu. Eu vou liberar você debaixo dessa palavra, dessa bênção. Agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma vez falar do padrão alto que o Senhor Jesus nos cobra, de amor, de misericórdia, de liberarmos uns aos outros. Essa igreja precisa viver isso. Aí estaremos blindados de toda infiltração de Satanás. Satanás destrói igrejas através de contenda, através de querela entre irmãos, através de fofoca. Eu repreendo todo espírito de fofoca nessa igreja. Não procede de Deus falar de ninguém por trás. Não procede de Deus julgar ninguém por trás. É para ir até a pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à palavra. Em nome de Jesus. Pai Santo, bendito é o teu nome nessa noite. Louvado seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E louvado seja Jesus, nosso mediador. Por causa dele, as minhas faltas e as faltas dos meus irmãos são perdoadas todos os dias. A cada segundo que erramos e nos arrependemos, o Senhor vem com o seu sangue. O sangue precioso cobre as nossas dívidas, paga o nosso preço, porque senão continuaríamos debaixo de maldição e desgraça. Mas o Senhor nos dá graça e nos perdoa e nos libera e nos sentimos abençoados. Meu Senhor, eu te peço graça sobre os meus irmãos.
que foram mais uma vez ministrados na sua palavra, foram esclarecidos, foram colocados na parede pela tua palavra. A tua palavra nos coloca numa posição, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós queremos viver a plenitude do perdão, do amor, da reconciliação. Nós queremos viver em plena harmonia no corpo do Cristo, para que não nos apartemos da graça, para que não se gere raiz de amargura no nosso coração, que contamina muitos. Senhor, nos livra do mal, nos livra do mal que nós mesmos acarretamos quando retemos o perdão. Abençoa-nos, Senhor, que cada um saiba amar verdadeiramente seu irmão. Senhor, cada um é diferente um do outro, no seu jeito de ser, na sua personalidade, mas nós podemos amar as diferenças, podemos abençoar e não maldizer, em nome de Jesus. Habilita cada servo teu que está nessa casa a viver essa dimensão. Habilita aqueles que vão ouvir essa mensagem nas suas casas, que possam viver essa dimensão, que a tua igreja em todo lugar, em todo tempo, possa viver essa dimensão, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a amar aqueles que nos fazem mal, Senhor. Ajuda-nos a orar por eles, a desejar-lhes, Senhor, que se convertam do seu mau caminho de destruição, a ter misericórdia, compaixão por aqueles que são tomados pelo mal. Senhor, muda o nosso coração, muda o nosso ser, o modo de nós enxergarmos o mundo e a vida, pelo Teu Santo Espírito, que nós vejamos como o Senhor vê, que nós perdoemos como o Senhor perdoa, que nós sejamos magnânimos, como o Senhor é magnânimo. Seja assim no meio de nós, seja assim no meio da Tua igreja, da Tua casa, para a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha misericórdia de vós. Sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, igreja? Vamos com essa paz no coração? Pode dar um abraço ao seu irmão aí do seu lado. Eu sei que você o ama. Ele não é nenhum desafeto seu. Dá um abraço nele bem gostoso. E vamos na paz de Cristo.